Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube Sacramento Matrimônio. Eu sou o Diácono Denilson e estamos aqui hoje no segundo encontro nosso, segunda parte, formação sobre o livro da trilogia do Padre Raul Plus, O Matrimônio, que você pode adquirir na Loja da Misericórdia através do Instagram ou através do site. Lá você vai encontrar a trilogia, também tem o lar e também a educação dos filhos. Nós vamos trabalhar essa trilogia, então você pode encontrar lá, você pode comprar o combo, são os 3 livros, ou você pode adquirir um por vez, né? Pode comprar o matrimônio, mas se eu fosse você, comprava os 3, porque pode acabar. Nós temos com o estoque baixo, graças a Deus está vendendo bem o livro para esse nosso encontro. Então, o matrimônio é o primeiro. Essa trilogia, na verdade, ele sai desse livro, né? Esse livro aqui, Cristo no Lar. Então é o livro um pouco maior e essa trilogia a editora acabou separando em 3 livros, né, para facilitar a pessoa na leitura, focando mais. Mas é o mesmo conteúdo. Tem apenas uma introdução que é um pouco maior aqui na frente, que ele fala sobre a história um pouco do Padre Raul Plus, sobre a história desse livro, e aí a editora acabou fazendo em 3 livros, que facilita também. Aqui é mais focado, mas o mesmo conteúdo está aqui, está nesse livro aqui, tá? É o mesmo livro. Aqui é um único volume e aqui são 3. Nós não temos o volume único, nós temos a trilogia na nossa Loja da Misericórdia. Você pode entrar em contato com o pessoal lá e receber na sua casa. E você pode ver lá, tem vários artigos religiosos, terço, camisa da Seleção do Brasil, inclusive padronizada da Aliança de Misericórdia. Você pode encontrar outros livros, outros materiais de evangelização. E adquirir esse material, você também está ajudando a Aliança de Misericórdia e as nossas evangelizações. Pois bem, hoje estamos aqui no segundo encontro. Vamos falar um pouco mais sobre a vida matrimonial na reflexão do Padre Raul Plus. No primeiro vídeo, você pode encontrar aqui no nosso canal. Lá vai falar um pouco sobre a biografia do padre, quem é ele, né, quais são os livros que ele escreveu, foram mais de 40 livros, e também falar um pouco sobre essa introdução sobre o matrimônio à luz das reflexões do Padre Raul Plus. Eu gostaria de começar esse segundo encontro falando, peguei aqui o sacramento, né, o sacramentário, que é o livrinho que nós usamos nos sacramentos, né? Eu sou diácono permanente, então eu posso assistir o casamento, o batismo, e eu gosto muito de, quando eu faço o curso de noivo, trabalhar esse livro, mostrar para eles aquilo que nós ouvimos, nós confirmamos e a igreja acolhe no dia do nosso matrimônio, e muitas vezes a gente esquece, né? Mas tem uma parte aqui, a introdução desse livro, ele vai falar sobre a importância e dignidade do sacramento do matrimônio. Eu acho que isso aqui vai trazer luz para esse nosso segundo encontro. Então, no primeiro capítulo, número 1, vai falar assim: aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão para toda a vida. Veja, é uma comunhão entre o homem e a mulher que constituem para a vida toda. Recebe da criação seu vigor e sua força, bem como é levada a uma dignidade mais alta em favor dos fiéis, uma vez que se inclui entre os sacramentos da Igreja. O matrimônio é constituído pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento mútuo e irrevogável, mediante o qual os cônjuges se doam e recebem mutuamente. A própria união do homem e da mulher e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges à sua indissolúvel unidade. Olha que bonito essa passagem. Então, quando a gente compreende que o amor tem todos esses atributos, né, a vida matrimonial, nós começamos a compreender a grandiosidade e a importância de nós formarmos bem os nossos casais de namorados, noivos e também a nossa vida matrimonial. Eu só posso dizer que eu amo aquilo que eu conheço. E aqui é o ponto que o Padre Raul Plus começa nessa parte desse capítulo, né? É necessário que os noivos gostem um do outro e achem agradável a sua companhia, ou seja, que eles possam se conhecer. Então é importante aqui ser agradável, conhecer o outro. Nós devemos também compreender que nossa vida matrimonial, ela nasce do namoro.
ela não surge do nada, não somos casados do nada. É um caminho a percorrer. Um namorar-se, né? Começa primeiro enamorar-se, namorar-se, a paixão, aí vem nascendo de forma crescente o amor, chega ao noivado e após o sacramento. São fases que nós devemos viver bem e devemos formar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso entorno, nesse caminho da vida matrimonial para aqueles que têm o chamado, como foi falado, bem lembrado pelo padre Raul Plus no primeiro livro, e também esses dias o Papa Leão falou sobre isso, né? A importância de cultivarmos o chamado à vida matrimonial. E aqui faço um testemunho, né? O meu filho, ele é um religioso, ele é um carmelita, e enquanto ele morava conosco, ele tinha o desejo da vida matrimonial, ele falava que ele tinha vocação para a vida matrimonial, inclusive estava quase namorando, estava se preparando para fazer faculdade, já tinha completado o ensino médio. Quando ele descobriu a vocação para a vida religiosa, e ali ele adentrou no aspirantado, postulantado, hoje ele se encontra no segundo ano do noviciado, ele, no momento de partilha, ele falou que ele ia por uma vocação por admiração, por admirar a vida matrimonial dos pais, ou seja, minha e da minha esposa, e ele sentia que ali era a vocação, mas era uma admiração, e a vocação que ele sentiu era mesmo para a vida religiosa. A importância de nós cultivarmos a primeira vocação que nasce na nossa vida matrimonial é no nosso lar, né? Nós devemos cultivar dentro de nossa casa, nós somos os primeiros a assim propagar a vocação matrimonial entre os nossos, né? E depois para os de fora. Mas a importância de demonstrar que é uma vocação, né? E ali nós encontramos na nossa vida. E Padre Raul Plus vai trazer que a importância de nós cultivarmos isso na nossa vida. O namoro, ele é uma fase muito importante para a vida matrimonial. É onde nós devemos viver e se conhecer. Não é conhecer sexualmente ou morar juntos para ver se vai dar certo, né? E isso é muito comum hoje na sociedade. Porém, é um momento de se conhecer os sonhos, conhecer a pessoa, quem ela é, quem são os pais, quem são os irmãos, quem são os parentes, quais são os sonhos dela, qual profissão que ela quer ter, ela sonha em estudar, o que ela sonha em lar, o que ela tem compreensão na sua vida cotidiana, na sua família, onde ela reside, o que ela tem de compreensão, quais são os valores que ela cultiva, ela tem virtudes, ela busca uma vida casta, uma vida santa, ela tem os mesmos valores, ela tem a mesma religião do que eu, ela professa o mesmo Deus. Quem é essa pessoa? O outro é um mistério, mas eu devo já ali compreender esse chamado. E Padre Raul Plus fala muito sobre isso, não queimar etapas, esse é o segredo. Viver bem, o enamorar-se, a paixão do namoro. O namoro foi feito para acabar, como foi feito no primeiro vídeo. É um tempo de se conhecer. A profissão dessa pessoa, o Padre Raul Plus vai ressaltar sobre isso. De repente, se a pessoa for médico, for militar, vai ter que ser transferido, não vai ter estabilidade de lugar. Eu sou missionário junto com a minha esposa, né? Então nós não temos estabilidade, não somos monges, né? Somos missionários. A nossa comunidade é adigentes, ou seja, ela é enviada em missão para outros países, outros estados, outras cidades. Então nós não temos estabilidade de morar num lugar fixo. E se o seu namorado, ele também quer buscar uma vida que não vai se fixar, é militar, vai ser transferido para um outro quartel, para uma outra unidade. É importante você saber qual é a profissão, vai ser médico, você sabe que não vai estar presente constantemente, jogador de futebol. Então você tem várias profissões e isso a gente vai se desenvolvendo, conhecendo o outro no namorar-se. O noivado é um período que a gente vai compreendendo que é um caminho mais formativo, a gente vai se formando, se preparando, vivendo aquelas emoções, mas vivendo também de forma mais concreta o relacionamento, mas ainda não é vida matrimonial. Inclusive o rito que a igreja pede para a bênção das alianças seja muito bem ressaltada pelo padre ou pelo diácono que vai assistir aquele momento
da bênção das alianças que coloque que aquele noivado não é um rito, aquele rito não é um rito matrimonial ainda. É a bênção das alianças, mas não é o momento ainda do rito. E a importância, Padre Raul Plus traz em seu livro também, do namoro, sobre os papéis. Veja que bonito que aqui vai falar, né, no nosso sacramentário. Vou trazer aqui de novo a luz do que é nos colocado, para que o homem e a mulher possam viver de forma unitiva, mas de forma integral. Ou seja, meu irmão, minha irmã, que nós devemos viver os nossos papéis, porque nós somos ali feito de uma forma, de um consentimento mútuo, o homem e a mulher para os bens dos filhos, ou seja, que nós compreendemos os nossos papéis. E Padre Raul Plus vem falar sobre isso, a importância do homem ser homem e a mulher ser mulher, o homem ser pai e a mãe ser mãe, né? Nós muitas vezes vemos alguns casais, inclusive às vezes até em pregações, né, infelizmente, a mudança desses papéis, desses valores, né? Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa que estava assistindo, ela falou, eu sou mãe e sou pai. Não, ela é só mãe. Ela não é mãe e pai, não tem como nós sermos dois. Não tem como eu ser mãe da Maria Rita e pai da Maria Rita, eu sou pai. Eu posso muitas vezes ter que fazer alguns trabalhos na minha casa, auxiliar minha esposa na ausência dela, limpar uma casa, passar um pano, fazer comida, arrumar minha cama, arrumar o quarto. Isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida matrimonial. Mas eu jamais vou substituir minha esposa. Minha esposa, ela pode ir trabalhar, ela pode consertar às vezes uma torneira que quebrou, uma pia, ela pode apertar um parafuso, ela pode catar alguma outra coisa, fazer alguma atividade, mas ela nunca vai ser pai, ela vai ser mãe. Essa inversão de papéis, infelizmente, na nossa igreja é muito pregado e às vezes é muito assim disseminado entre as pessoas, né? Muitas vezes nas mídias sociais eu vivo uma aparência como se fosse tudo bonito, mas na minha casa eu não vivo essa harmonia, né? Acompanhei um casal recentemente que havia e ainda há, né? Eles lutam por essa inversão de papéis. A mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher. A mulher trabalha, faz todas as partes externas e o homem fica em casa cuidando dos filhos, limpando casa, passando as coisas. Esse não é o papel. O Padre Raul Plus vai muito ressaltar isso sobre a finalidade dos papéis, a importância de nós sabermos os nossos papéis. E aí muitas vezes a gente vai ouvir, né, em outros meios, que isso é uma construção social, que não, é um querer de Deus. Quando nós trocamos os papéis, trago aqui um santo recente, Carlos Acutis, vai falar quando nós não vivemos o original, não somos originais, nós somos cópia, ou seja, nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. E Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a Trindade, e eles ali, no transbordar do amor deles, criou o homem e a mulher à imagem e semelhança, ou seja, Deus nos cria de formas diferentes. Somos semelhantes a Deus, mas nós temos papéis dentro do nosso lar, na nossa vida matrimonial, muito diferentes. E aí o Padre Raul Plus fala que na construção desse amor é importante compreendermos nossos papéis, porque se nós não compreendermos nossos papéis, nós não vivemos o verdadeiro amor de Deus e o verdadeiro amor conjugal. Veja o que o Padre Raul Plus vai dizer aqui. Por que é que a mulher deseja o homem? Por que é que o homem deseja a mulher? Qual a explicação para essa atração misteriosa que impele um sexo para o outro? Quem poderá jamais dá-la? Quem, sobretudo, será capaz de esgotar o assunto? Há um fato indubitável. O único que eu quero deixar aqui, arquivado, ele escreve, né? É que o poder o encantamento de um sexo pelo outro está ligado à fidelidade de cada um em desempenhar com exatidão o seu papel. Vou até repetir aqui. O poder secular do encantamento de um sexo pelo outro está ligado à fidelidade de cada um em desempenhar com exatidão o seu papel. O amor pode ser cultivado quando
quanto mais a mulher tiver alma e porte de mulher, feminino, tanto mais ela agradará o seu homem. E quanto mais o homem possuir alma e porte masculino, mais ele agradará a sua esposa. Veja como o padre Raul Plus é bem categórico sobre os papéis, a importância de nós vivermos nosso papel de homem e de mulher nos nossos relacionamentos. Se os homens e mulheres não são mais que variantes do mesmo sexo, uma espécie de sexo neutro, desaparece a tensão de criar o amor. Ou seja, ele vai falar aqui, ele até faz uma explicação na parte da física, os polos diferentes se atraem, os iguais se repelem, e só há energia na polaridade, né? Então ele faz uma explicação física que é até interessante, porque ele fala que a força está no diferente. E quando há um neutro, ali não se pode haver o amor. No mundo do amor, a regra geral é a mesma. De fato, homem e mulher são dois mundos diferentes. É isso importante. Não tem como fazer o papel da minha esposa e minha esposa o meu. São mundos diferentes, formas de compreensão diferentes. E convém que sejam para que o eterno segredo que cada um deles encerra em si mesmo torne objeto de desejo para o outro e desperte a sede de uma explosão cativante. Então veja que maravilhoso que o padre Raul Plus nos coloca a importância de vivermos nossos papéis, né? Essa diferença não é o problema. Muitas vezes a gente vê pregações aí, né? Não vou entrar aqui por mérito, nem quero criar esse canal, não é para isso, mas quando a mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, né? No sentido aí da formação dos filhos, da mudança de papéis, não tem como. Existe uma potência inserida por Deus dentro de nós, do homem e da mulher. Existe uma potência em que na vida matrimonial há uma necessidade. Nós temos aqui uma missão na Capela São Marcos e temos crianças, né, de várias regiões aqui do bairro. E quando essa criança é criada só pela mãe ou pelo pai, pela ausência de um de outro, ela tem características de uma ausência interna. Eu, como diácono, muitas vezes eu passo nessas salas de catequese e algumas crianças, elas têm um certo carinho por mim, por olhar para mim como uma referência aí na capela, como alguém que está próximo delas, e você vê ali uma carência da paternidade, né? Eu não sou pai delas, né? Mas naquele momento eu represento uma pessoa como se fosse um pai. Muitas vezes tem algum problema com o catequista ou tem algum problema com a catequese, eu chamo para conversar e aí eu converso com aquela criança, com aquele jovem, e muitas vezes você encontra uma carência afetiva, uma palavra de um pai, uma firmeza do homem que ajuda. Assim como também algumas procuram a minha esposa, que sente na ausência da sua mãe, né, da ternura de uma mãe, a ausência do ser feminino. Então veja, nós fomos criados, somos seres relacionais e nesse sentido o padre Raul Plus traz essa importância dos nossos papéis. Quantas vezes a gente atende casais que têm dificuldade de viver seu papel na vida matrimonial porque eles não tiveram também na sua vida familiar. Né? Muitas vezes os pais ausentes, né? Papa Francisco falava muito sobre isso. Hoje há crianças órfãos de pais vivos por uma ausência. E quantas vezes nós percebemos, né? O padre Raul Plus traz muito isso aqui também no seu livro, essa ausência, muitas vezes, as feridas que nós causamos aos nossos filhos e a importância de nós compreendermos. Aqui estou enfatizando nos papéis, quão é importante nós entendermos, né? Esse papel de podemos viver, porque é ali, nessa diferença do homem e da mulher, do feminino, do masculino, que se cria o amor, que se cultiva. E é importante nós compreendermos que o padre Raul Plus vai falar sobre a questão do noivado, que muitos colocam um certo pavor sobre a vida matrimonial. E é interessante que ele escreve aqui no livro, eu vou pegar aqui a página que ele fala, sobre que existe muitas vezes, ele coloca aqui, ó, será verdade que para muitos o casamento é a morte do amor? Por que ele coloca essa frase tão forte, impactante?
Se nós vivermos, porque isso aqui está pautado na verdade, né? O padre Raul Plus depois ele vai falar que a concepção odiosa do amor do casamento está pautada na verdade, na ausência da verdade, né? Vou fazer aqui um parênteses. Tempos atrás eu acompanhei um casal com anos, né, décadas de vida matrimonial e infelizmente veio se separar. Eles entraram no caminho, eles me procuraram, entraram no caminho catecumenal matrimonial Emaús, que não é um caminho formativo só para noivos e namorados, mas também de famílias e casais, né, que já vivem a vida. Não é também para casais que estão somente em crise, é para não entrar em crise também, né? Então, o caminho de 12 passos, que é acompanhado por mim e por minha esposa, são encontros mensais, um encontro por mês, de forma online ou presencial, em que nós passamos, né, são formações que falam sobre o diálogo, a identidade da vida matrimonial, a identidade do casal, o autoconhecimento, as 5 linguagens do amor, os 8 temperamentos, a comunicação não violenta. Então, é o trabalho de 12 encontros que você pode fazer. Você pode entrar aqui no nosso canal, mandar uma mensagem. É um acompanhamento pastoral, então não tem custo. O único custo que tem desse acompanhamento é o seu tempo, que você vai ter que ceder 1 hora por mês para estar comigo nesse caminho formativo de vida, de crescimento espiritual e da vida matrimonial. E o padre Raul Plus fala sobre essa questão da verdade, que é a construção do nosso amor, e porque o amor muitas vezes acaba na vida no casamento. O casamento é um ponto que se acaba o amor. Esse casal, depois de anos vivendo junto, começaram o caminho, fizeram um encontro, no segundo encontro já cancelaram. Um deles entrou em contato comigo e falou que infelizmente não deu mais para aguentar o casamento, né? O casamento não conseguiu se sustentar. O motivo que ele colocou era a mentira. Ele falou, são anos, décadas de perdão, de reconciliação, mas a mentira, infelizmente, veio afetar o meu relacionamento. Eles não eram casados, eles não tinham sacramento do matrimônio, eles estavam fazendo o caminho catecumenal matrimonial Emaús para também ir para o sacramento do matrimônio. Veja que a mentira reinou, então não havia amor, né? Não sustentou a vida matrimonial, porque foi construído do namoro, noivado, a mentira. Então não houve a verdade, não houve as fases que nós temos que viver. Eu não conheci o outro, né? Apesar deles ter falado que eles namoraram, noivaram, tudo, mas a mentira ocultou quem era realmente aquela pessoa com quem há anos moravam juntos. Então veja que a importância, né? Será verdade que para muitos o casamento é morte do amor? Na verdade nunca existiu o amor. O amor não existiu nesse relacionamento, porque se a mentira não tem como construir algo de amor na mentira. Por isso é importante no namoro, eu ressalto isso sempre para os namorados, sejam verdadeiros, falem de sonhos, fale aquilo, pergunta para a pessoa qual é a profissão, o que ela sonha, estudar, ela sonha em construir algo, quais são os sonhos dela. É momento de sonhar, é momento de conhecer, de dialogar, de trabalhar aquilo que vocês pensam em construir junto, quem é o outro, conhecer a família. No noivado também é o momento de já começar a construir algo, mas é o momento da verdade, né? Eu digo que a verdade dita, ela pode doer, mas dói uma vez só. A mentira dói 2 vezes, porque você mentiu, perdeu credibilidade e tem que falar a verdade, né? Então a mentira, veja que é um caminho muito mais difícil de reconciliação, mas viver a verdade, né? E muitas vezes esse amor, fala assim, depois que eu casei, acabou o amor. Não, ele nunca existia. Não tem como acabar o amor por causa de um sacramento, uma presença de Deus ali, uma bênção, né? Você veja que o próprio sacramentário vai falar totalmente ao contrário, ele vai falar que aquele momento do enlace do amor é a confirmação daquela relação, né? Veja, ele recebe da criação seu vigor e sua força. O sacramento ele dá vigor e força para que nós possamos lutar, para que nós possamos ficar juntos. É levado uma dignidade. Então o matrimônio não foi o problema que acabou o amor. Ele não existia. Ele não era concreto. Ele estava pautado nas emoções e nos sentimentos. Sentimentos nos enganam e eles distorcem a realidade. Minha vida se encontra ordenada. Volto aqui a falar sobre os papéis, né? Quando a nossa vida é ordenada, nós sabemos viver nossos papéis de forma muito tranquila. Mas uma vida desordenada,
o homem e a mulher exercendo o papel do outro, é uma vida desordenada, aí não há harmonia do lar, não há harmonia sexual, e aí a casa entra em certos conflitos. Então é importante você compreender, né, nessa passagem do livro do O Matrimônio, do Padre Raul Plus, ele traz reflexões profundas que nós não paramos na nossa vida matrimonial muitas vezes. A importância dos nossos papéis. No primeiro capítulo, Padre Raul Plus trabalhou sobre a questão da dignidade da vida matrimonial, a busca pela verdade, por entender o caminho. Nessa parte, Raul Plus está falando agora sobre o amor, a importância de entendermos nossos papéis, porque é através dos nossos papéis que nós vamos compreender o que é o amor. E o próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre os 4 laços da união conjugal. Ou seja, é um caminho, meu irmão, minha irmã, que nós iniciamos compreendendo a grandiosidade e a dignidade da vida matrimonial. Hoje nós entendemos que o amor, o papel do homem, da mulher, do pai e da mãe é tão quanto importante conhecermos um ao outro para que ali cultivamos o amor, para entendermos depois os 4 laços da união conjugal. Como essa vela que está aqui atrás, nos iluminando, ela precisa de alguns elementos: o calor, a matéria e o oxigênio. Qualquer elemento que eu tirar, essa vela perde sua função. Se eu tirar o pavio, não há como acender. Se eu tirar a cera, não há matéria para ser consumida. Se eu tirar o oxigênio, não gera fogo. E a vela tem algumas finalidades. Uma, ela está aí atrás, porque é um momento aqui de partilha de oração, simbolizando também esse momento de espiritualidade, mas ela gera luz e gera calor. Se ela perder sua função, para mais nada ela serve. Importante entender que as nossas famílias, a nossa função, nosso papel é importante, porque assim Deus criou para que algo fosse feito. E foi elevado à dignidade do sacramento. Você que deseja também trilhar esse caminho catecumenal, matrimonial Emaús, você pode entrar em contato conosco. É um caminho de 12 passos, um encontro mensal, uma vez por mês, que você se encontra comigo, com a minha esposa. É um apostolado, é um caminho de acompanhamento pastoral das famílias. Serve para namorados, para noivos, recém-casados, os mais casados mais tempo, para casais em crise, sem crise, que vão entrar em crise. Se você não tem crise, não tem nada, mas que você possa trilhar esse caminho que nos ajuda a fortalecer os nossos vínculos familiares, tornando-os famílias mais fortes. E aquilo que o Papa São João Paulo II sempre ressaltou no Familiares Consórcio número 17. Família torna-se aquilo que é. E o que nós somos chamados a ser? Família segundo o desígnio de Deus. Não segundo o mundo, segundo as minhas ideias. Eu só posso amar aquilo que eu realmente conheço. Quão é importante nós conhecermos a nossa vocação matrimonial, para assim podermos também ensinar outros casais, sermos testemunhas nesse mundo. Não somos chamados a ser testemunha apenas no mundo, mas na nossa casa, nos nossos relacionamentos, ser testemunhas somente na igreja. Temos que ser testemunhas para o mundo. E esse testemunho se faz nesse caminho. Então que você possa curtir, compartilhe e entre nossas redes sociais você pode usar o @sacramento_matrimonium, entrar no nosso Instagram, nosso canal do WhatsApp também e nas nossas redes aqui do YouTube. E gostaria de deixar aqui um testemunho, a importância de nós compartilharmos esse vídeo, os nossos conteúdos. Esses dias recebi um testemunho de uma pessoa que ela encaminhou um dos pôsteres nossos sobre vida matrimonial para uma pessoa que estava passando um momento difícil na sua vida matrimonial, inclusive estava com desejo de cometer suicídio, de tirar a sua própria vida pelo sofrimento que está vivendo na sua vida matrimonial. E através daquele post que ela recebeu do nosso apostolado, aquela mulher leu e ela viu que há uma luz na vida matrimonial e ela compreendeu. E assim ela provavelmente vai querer entrar nesse caminho para a formação. Então entregamos tudo às mãos de Nossa Senhora, que nós possamos caminhar firmes nesse caminho catecumenal, matrimonial Emaús, e que você possa também fazer parte.
compartilhe